Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos iniciando hoje os 40 dias da Quaresma do Senhor. Então toda quarta-feira você vai ter um encontro comigo. Não é muito tempo, uns 10, 15 minutos, para a gente nos preparando para a grande festa que é a Páscoa do Senhor. Este tempo é um convite para chamar a todos a se converterem e preparar-se para viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia é colocado na nossa cabeça, na cabeça de todos os fiéis, as cinzas. As cinzas é uma tradição desde a igreja primitiva. As pessoas colocavam as cinzas na cabeça e apresentavam-se à comunidade como um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação na Quinta-feira Santa. No diretório sobre a piedade popular da liturgia, no artigo, vejamos o que descreve este artigo sobre a função simbólica das cinzas. Nos diz: próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica, o gesto de cobrir-se com a cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Ao impor as cinzas na cabeça do fiel, o sacerdote diz: convertei-vos e credes no Evangelho. As cinzas também recordam as nossas origens e o nosso fim. Vejamos o que diz no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nos diz que: então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhes nas narinas e o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Então, através do sopro de Deus, sopro do Espírito Santo, nos deu a vida. Mas o que é que nos diz sobre o fim da nossa vida? No capítulo 3, versículo 19, Deus nos disse: comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo, do qual foste tirado, porque tu és pó, e do pó hás de voltar. Então, esse sentido da cinza nos recorda o princípio e o fim da nossa vida. As cinzas que se impõem na cabeça dos fiéis são obtidas da queima dos ramos usados no domingo de Ramos no ano anterior, ou seja, toda a sobra dos ramos, ele é queimado e é feito as cinzas. Lembrando que na celebração é colocado água benta e também a incensação, que são aromatizadas. Então, a partir daí, as cinzas estão sacramentadas, preparadas para colocar em nossas cabeças.
A bênção das cinzas, como todo sacramento, somente poderá ser realizado pelo sacerdote ou diácono. Extraordinariamente, a imposição da cinza pode ser realizada sem a celebração da Santa Missa, mas cabe ao leigo ou à leiga, designados para impor as cinzas, antes devem participar da liturgia da palavra. Todos, sem exceção de ninguém, devem receber as cinzas, inclusive os não católicos. Do Catecismo da Igreja, 1670 e sequências, nos diz que sacramentais não confere a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber e dispõem para cooperar com ela. Ou seja, através da comunidade orante da Igreja, recebemos a graça de Deus, que inicia a nossa peregrinação quaresmal. A imposição das cinzas não são obrigatórias, mas é aconselhável aos cristãos participarem da celebração da Santa Missa. Muitos fiéis perguntam: por quanto tempo devem permanecer com as cinzas na cabeça? Não existe tempo determinado. Fica a decisão por conta de cada um. Então, nesse tempo da pandemia, com certeza, nós vamos receber as cinzas na celebração da Santa Missa e, ao retornarmos, vamos tomar banho para tirar, limpar as impurezas, principalmente deste vírus que assola ao nosso planeta. Uma dúvida levantada também por muitos fiéis é sobre o jejum e abstinência. Se são obrigatórios ou não. Claro que são. E devem ser realizadas na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, para as pessoas na faixa etária maiores de 18 anos a 60 anos de idade. Fora desses limites, é opcional. Nesses dias, o fiel deve ter uma refeição principal uma vez durante o dia. Lembrando que aquilo que deixamos de nos alimentar, devemos preparar e fazer uma caridade para os necessitados. A abstinência de comer carne é obrigatório a partir dos 14 anos, toda sexta-feira da quaresma. Não é simplesmente na sexta-feira santa, iniciando dentro do tríduo pascal. Que todos tenhamos uma santa quaresma. Não esquecer das 4 recomendações para esse tempo quaresmal: oração, jejum, abstinência e caridade. Que o Senhor Deus, nosso Pai, nos conceda a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caridade
as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudar de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, com paixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Chore, diz o sacerdote, entre a porta e o altar. Pela vida do meu povo vão meus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar.